Com novas exigências e contrato renovado com o Flamengo, o governo marca a data da licitação para a concessão do Maracanã para os próximos 20 anos. Empresário de Bruno Henrique viaja para o Rio de Janeiro para finalizar negociação com o jogador. Tite fará mudança obrigatória na zaga do Mengão e boletim médico de Davi Luiz. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga nada por isso, é de graça. Só clicar no botão escrito inscreva-se e se inscrever. E todo mundo que está acompanhando as notícias, não esquece de dar o like. Tem a galera que assiste o vídeo e acaba esquecendo, então já aperta aí também o botãozão do like. Bom, vou começar o vídeo já falando de um mando de campo. Acontece que Flamengo e América Mineiro, a gente tinha até trazido que o América estava pensando em vender, que estava havendo lá uma discussão se venderia ou não. Pois bem, o América vendeu o mando de campo e o jogo será lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Flamengo que enfrenta o América Mineiro agora no mês de novembro. O Parque do Sabiá tem capacidade de 53 mil pessoas e é claro que vai estar lotado lá de rubro-negros principalmente, até porque o América Mineiro já está praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre essa situação no Maracanã. Primeiro falar do Landim, né? Ele que deu uma entrevista e falou que não está pedindo ingressos ou camarotes a mais da final da Libertadores do que aquilo que está no contrato, do que aquilo que permite que o Flamengo peça, do que aquilo que permite que o Flamengo tenha por direito. Então, só para eu explicar a vocês, estava rolando uma fofocaiada que o Landim estava querendo tumultuar, que o Landim estava querendo bagunçar. Não tem nada disso. O que acontece é o seguinte, o Flamengo tem o direito a uma cota de camarotes e de ingresso. O Flamengo quer o que é dele de direito. Então vai entregar ao Flamengo de direito, o direito do Flamengo, e o Flamengo vai exercer o seu direito. Assim como se o Flamengo tivesse na final e o Fluminense tivesse direito, o Fluminense iria estar brigando do mesmo jeito. Ponto. As coisas como elas são e a vida como ela é. Mudando de assunto, falar agora sobre o Maracanã, porque o governador renovou o contrato da TPU, né? Termo de permissão de uso de Flamengo e Fluminense até dia 31 de dezembro deste ano. E já tem data marcada para a data da nova licitação do Maracanã. O novo grupo vai gerir pelos próximos 20 anos o estádio. E aí o Flamengo tem como concorrente a W Torre e o Vasco, que estão querendo entrar na gestão do Maracanã, e o grupo Metrópole, que é a Arena BSB, né, que administra o estádio Mané Garrincha. Esses são os concorrentes do Flamengo nessa licitação. A ideia é de 20 anos de contrato, como eu já tinha falado. E aí, galera, deixa eu explicar para vocês que tem um número mínimo de jogos. Pelo menos 20 jogos tem que ter no estádio no ano. Lembrando que quem apresentar uma maior proposta de jogos vai ter aí mais chances de poder ganhar a licitação. Uma vistoria completa e correção do teto do Maracanã e Maracanãzinho. São as obrigações de quem ganhar, tá? Vistoria completa, correção no teto do Maracanã e no teto do Maracanãzinho. Pintura total do estádio. Proibição das alterações das cores de dentro e de fora do estádio. Ou seja, se o Flamengo ganhar, o Flamengo não vai poder pintar o Maracanã, por exemplo, de preto e vermelho. Se o Fluminense ganhar, ou se a dupla Fla-Flu ganhar, não vão poder pintar o Maracanã da cor que eles querem. Não pode. Tem que manter o padrão que está hoje. R$ 211.086 mensais pelo Maracanã e pelo Maracanãzinho. Ou seja, tem que pagar esse aluguel ao governo do estado todo mês. R$ 64 mil mensais ou 5% do faturamento bruto do Tour Maracanã. É aquela coisa que tem no Maracanã lá, aquele turismo que a galera vai, conhece, entra no vestiário, o turismo ali que rola no Maracanã. Fica proibido vetar jogos de outro clube.
mas mantém-se as preferências na partida, ou seja, vai continuar a mesma coisa. Se o Vasco quiser jogar, o Vasco joga. Se o Botafogo quiser jogar, o Botafogo joga. Lembrando que a preferência é Flamengo e Fluminense. Gratuidades para o governo no Maracanã, 7 camarotes no setor oeste, com buffet completo, 40 vagas de estacionamento e 200 ingressos no setor oeste inferior. Gratuidades para o governo no Maracanãzinho, 60 ingressos sempre que houver eventos por lá. Então, são essas as novas exigências do governo do estado para a licitação aí de 20 anos. Lembrando que a dupla Fla-Flu tem a W Torre e o Vasco e a Arena BSB como concorrentes nessa licitação que deve acontecer no início de dezembro. E aí, quem ganhar agora administra pelos próximos 20 anos. Olha, eu vou falar uma coisa, talvez se a dupla Fla-Flu entrasse como apoiador da Arena BSB, que é uma empresa, seria até melhor. Sabe por quê? O Flamengo ficaria livre para construir o seu estádio e não teria essa obrigação de fazer 20 jogos no Maracanã. Se bem que é tranquilo fazer 20 jogos no Maracanã, porque só o Campeonato Carioca tem 17. Então, assim, ainda que o Flamengo construa o estádio próprio, o Flamengo pode vir jogar alguns jogos do Campeonato Brasileiro no Maracanã, alguns jogos de Copa do Brasil no Maracanã, próprios jogos mesmo de Libertadores aí, o Flamengo pode jogar uma primeira fase, por exemplo, no Maracanã, até porque se o Flamengo for construir o estádio próprio, tem toda uma burocracia, a gente vai levar no mínimo aí 3, 4 anos para poder ter esse estádio pronto. Então até comprar terreno, planar o terreno, fazer o projeto, isso demora. Então o Flamengo teria esse tempo aí utilizando o Maracanã e depois, nos próximos anos, o Flamengo poderia alugar para o Vasco, alugar para o Botafogo jogar. Como a lei manda ali mínimo de 20 jogos, dá para você poder manter esse padrão aí, traçando mínimo de por ano. Então é tranquilo, porque o Fluminense continuaria jogando, mesmo com o Flamengo administrando. Dá para manter. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre Bruno Henrique, porque aí, meu camarada, o negócio é o seguinte, o empresário do jogador tá voltando, tá viajando aqui para o Rio de Janeiro para conversar com o jogador e assinarem um contrato de renovação. A proposta do Palmeiras, mano, era muito maior do que a do Flamengo. O Flamengo vai pagar 15 milhões em luva e um salário acima de 1.300.000 reais. 3 anos de contrato. O Palmeiras ofereceu 24 milhões em luva, um salário de 2 milhões, com um contrato de 3 anos, podendo ser renovado para mais um. Caramba, o Palmeiras veio com tudo mesmo para tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Não conseguiu tirar o Bruno Henrique do Flamengo, já se ajustaram tudo. O que está faltando agora é o empresário do Bruno Henrique vir para o Rio de Janeiro, eles conversarem lá no Flamengo e assinar o contrato. Até pensei que isso aconteceria hoje, mas não foi hoje ainda que aconteceu. Mas a gente torce aí para que em breve isso já se resolva. Falando ainda sobre essa situação do Bruno Henrique, se eu fosse o Flamengo, já que o Palmeiras veio aqui, quis causar um tumulto, quis causar uma confusão, fez uma bagunça danada, quando tinha o Bruno Henrique em uma situação vulnerável para sair, se eu fosse o Flamengo, ia lá agora e tentava de tudo para contratar o Rafael Veiga ou o Dudu. Eu acho melhor o Veiga, porque o Dudu já tem aqui o Bruno Henrique joga naquela posição, já tem o Cebolinha jogando naquela posição. Eu iria forte em cima do Veiga para ser reserva do Arrascaeta. Mas eu ia fazer de tudo. Se eu fosse o Flamengo, eu faria de tudo para contratar o Rafael Veiga. De tudo. Já que eles gostam disso, vieram no Pedro, não conseguiram, vieram no Bruno Henrique, não conseguiram. Se eu fosse o Flamengo, ia lá e conseguiria contratar Rafael Veiga. Ah, não ia dar mole não. O Flamengo treinou hoje e já se prepara para o jogo de domingo, contra o Vasco, 4 horas da tarde, no Maracanã. Treinou hoje, treina amanhã, concentra no Ninho amanhã, e aí domingo joga contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, um jogo importante porque pode colocar o Flamengo na segunda colocação do Brasileirão, dependendo do jogo Bragantino e Fluminense, e pode colocar o Vasco de volta na zona do rebaixamento, dependendo do jogo de Santos e Goiás. Então assim, Flamengo ganhando do Vasco, Goiás ganhando ou Santos ganhando o Vasco, volta para a zona do rebaixamento e o Flamengo pode ir para a segunda colocação ali do Campeonato Brasileiro. Bom, eu vou ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, não esquece,
se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento e vai ser muito importante para nós, beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu, muito obrigado!